Hoje é dia 30 de janeiro e à noite do dia 30 de janeiro e estamos finalmente já vendo uma avalanche de notícias na mídia tradicional, na mídia ocidental, que já admitem, que já mostram que a situação na guerra entre a Ucrânia e a Rússia, que a Rússia está prevalecendo. Primeiramente, eu vou mostrar para vocês aqui a revista Economist. Isso foi, na verdade, publicado tem 3 para 4 dias, né? Que a conversa vem sobre uma negociação de um cessar-fogo, mas enquanto isso, tempo joga a favor da Rússia. Isso é o contrário daquilo que nos foi dito no passado, mas aqui está claro, né? De acordo com essa manchete, de que o tempo claramente joga a favor da Rússia, porque enquanto não se negocia um cessar-fogo, a Rússia continua prevalecendo e a linha de defesa da Ucrânia está se esfacelando. Essa é a verdade. Como vocês podem ver aqui, o Economist, que é um dos jornais ingleses, nesse caso revista, que mais enganou o leitor com inúmeras reportagens ao longo desses últimos 3 anos, sempre dando a entender que a Ucrânia estava prevalecendo, que ia superar, que ia ganhar a guerra, mas agora aqui eles admitem. Isso é bem interessante, porque a Economist, para ela admitir essa situação, porque realmente está muito difícil. Esse Responsible Statecraft é um instituto, é uma instituição nos Estados Unidos, porém que tem sempre boas matérias. Eles são mais moderados e eles encontraram um almirante da Marinha Real Inglesa que confirma, né, segundo ele, que a OTAN, como ela está hoje dimensionada e com o efetivo e os equipamentos que ela tem hoje à disposição, ela não conseguiria vencer a guerra contra a Rússia. Por vários motivos, essa matéria aqui deixa claro que a OTAN não conseguiria ganhar num conflito contra a Rússia. Primeiramente, porque, diferente da Rússia, a OTAN não se mobilizou para desenvolver, para montar, para preparar a sua indústria para uma indústria de guerra. E mesmo se ela tentasse, não está claro que a OTAN conseguiria se mobilizar na escala ou na velocidade necessária para conseguir fazer frente à Rússia. E aqui fala que no Atlântico Norte a Rússia conta com submarinos modernos, nucleares, que muito provavelmente atacariam linhas de suprimento, que a Europa não pode ficar sem o gás natural e que ele estaria sendo entregue à Europa via navios, embarcações de GNL, e que essas embarcações estariam suscetíveis a ataques da parte dos russos, bem como as instalações de GNL na Europa estariam vulneráveis a ataques russos. E aqui uma das poucas reportagens, matérias na mídia tradicional que menciona esse míssil Oreshnik, que os russos mostraram para a OTAN, um ataque que eles fizeram na cidade de Dnipropetrovsk, depois de uma provocação, digamos assim, da Ucrânia. E hoje os analistas militares na OTAN concedem que não há nenhuma forma de se defender desse míssil, porque ele é hipersônico até o seu destino final. Então, muito interessante essa matéria e muito interessante essa revista aqui, Responsible Statecraft. Bem, seguindo, aqui temos esse blog, 1945.com, um website, que agrega várias matérias de vários autores, e eu só vou mostrar aqui a manchete
que claramente diz que, apesar das sanções colocadas contra a Rússia, a máquina de guerra da Rússia consegue se manter abastecida e trabalhando em prol da mobilização de guerra e da campanha de guerra da Rússia. Essa aqui é uma matéria que saiu também anteontem, ou seja, isso aqui mostra que outro motivo para entender que outra demonstração para mostrar, para ilustrar que o tempo joga a favor da Rússia e contra a Europa. A Dinamarca aqui finalmente permite que a empresa russa Gazprom faça reparos no gasoduto Nord Stream 2, que foi sabotado, esse gasoduto que ligava a Rússia à Alemanha, passando pelas águas territoriais da Dinamarca. Esse gasoduto foi sabotado e hoje entende-se que certamente não foi a Rússia, mas muito provavelmente foi a Marinha Americana que sabotou esse gasoduto, mas os dinamarqueses estão agora permitindo, após 3 anos, permitindo que a Rússia faça reparos no seu próprio gasoduto. Um artigo do Financial Times de ontem, dia 29, mostrando que há debate na União Europeia para que o gás russo flua novamente para a Europa. Isso poderia ser uma forma de estabelecer alguma negociação com a Rússia. Mas isso é fato que hoje a Europa está numa situação desesperadora no ponto de vista energético, precisa baixar os seus custos de energia e não vai ser com o GNL exportado do Catar ou dos Estados Unidos para a Europa que a solução, que a crise vai ser resolvida. Ela precisa do gasoduto russo, que é mais barato porque ele é entregue já em gás, ele é canalizado. Esse é o gasoduto da qual eu falava, que é o Nord Stream 2, que evita o território da Ucrânia. Hoje, como hoje, apenas o gasoduto Turkstream está realmente transferindo gás, enviando gás da Rússia para a Europa, passando pela Turquia. Mas eles precisam desse Nord Stream. Dê uma olhada nos volumes. 55 bilhões de metros cúbicos de gás natural por ano, cada um dos dois gasodutos Nord Stream carregam. Eles precisam deste volume. Eles não terão mais o volume da Ucrânia, que são 40 BCM/PA, eles precisam do Nord Stream. Já falamos sobre isso, e aqui, por fim, é uma matéria no The Hill, algo que não sei se foi noticiado na mídia brasileira, mas que no dia 17 de janeiro, antes da tomada de posse do presidente Trump, a Rússia e o Irã assinaram um pacto de defesa e de integração econômica também. Isso é visto por alguns analistas americanos e europeus, imagino, como uma ameaça, uma grave ameaça. Ou seja, mais um motivo para tentar resolver, via negociação, as preocupações que a Rússia tem com a sua própria segurança. A OTAN expandiu contra promessas feitas à Rússia, expandiu, até chegar praticamente na Ucrânia. Os russos fincaram o pé e falaram: aqui não posso mais permitir. Depois de 3 anos, nós vimos os resultados, a Europa numa situação desesperadora e a Rússia prevalecendo na sua guerra, mas não se pode isolar a Rússia diplomaticamente e faz mal para a Europa e para os Estados Unidos não ter negociações com a Rússia. Boa noite, pessoal.